Olá, prezados amigos do grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje nós vamos refletir sobre o mistério pascal de Jesus Cristo no Evangelho segundo Marcos. O tema desta aula será a morte e sepultamento de Jesus Cristo. Nesta terceira aula, então, nós vamos ler e meditar, estudar e ampliar nosso conhecimento nas cenas narrativas de Marcos 15, versículos 20 a 47. Nós estamos vivendo o tempo pascal, o tempo quaresmal pascal, no caminho da cruz. Então nós vamos fazer este itinerário de fé, de estudos. No primeiro momento, nós vamos perceber que no caminho da cruz, Marcos narra a partir do versículo 16 até o versículo 20, Jesus é zombado pelos soldados romanos que o levam até o pretório para que lá, na fortaleza Antônia, ele pudesse ser julgado pela corte. Vestem Jesus com manto púrpura, a cor destinada aos reis e imperadores, e o colocam em sua cabeça uma coroa de espinhos, aclamando o rei dos judeus. Davam-lhe com uma cana na cabeça, cuspiam nele e, ajoelhando-se, prestavam-lhe homenagem. Isso nós podemos observar no versículo 19. No caminho da cruz, a via dolorosa, nós temos estes versículos que seguem e que nos falam então sobre as zombarias que Jesus viveu, que Jesus foi vítima, das quais ele foi vítima. Dos versículos 21 a 22, o caminho do local onde Jesus seria crucificado, os soldados romanos forçam um homem que passava por ali, ele se chama Simão Cirineu, a carregar a cruz por ele. Mas Marcos não explica o porquê. Como Marcos cita o nome de seus filhos, Alexandre e Rufo, é provável que ele tenha sido um dos primeiros cristãos que Marcos tinha consciência que seus leitores conhecessem. O termo crucificam-no aparece no versículo 24. As roupas de Jesus foram sorteadas entre os soldados, uma possível relação também com o Salmo 22:18. Na cruz, na hora terceira, quando Jesus foi crucificado, provavelmente às 9 horas da manhã, e a acusação pregada em uma tábua sobre sua morte na cruz era de ser o rei dos judeus. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. O versículo 28, recordando a Lucas 22:37, e cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os malfeitores. Isaías 53:12, na passagem do servo de Adonai, o servo sofredor. O versículo 28 é considerado também um versículo adicional. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. Não aparece em todas as traduções para o português. Em algumas aparece marcado por um sinal de chaves, como a tradução brasileira da Bíblia, também conhecida como a Bíblia TEB, e a Bíblia de Jerusalém, mais conhecida entre os estudiosos da Bíblia. Ou com uma nota de rodapé como adição. Os insultos e injúrias ainda
continuam nos versículos 29 a 32, evidenciando os insultos e injúrias dos transeuntes que diziam: "Ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz." O mesmo fizeram os chefes dos sacerdotes e escribas. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça da cruz, para que vejamos e creiamos. Os outros crucificados também o insultavam. Para Marcos, a morte de Jesus é evidente, ignominiosa, e isso se revela de tal forma com as expressões narrativas que vão do versículo 33 ao versículo 39. E nós podemos perceber um ato de transformação que vai das trevas à exclamação: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Aparecem nestes versículos a temporalidade do Evangelho de Marcos, que é bastante notória, a hora sexta, as trevas, a hora nona, com um grito: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Ele clama por Elias, dizem os homens que estão à sua volta. Deram-lhe uma esponja embebida em vinagre e dizem que Elias venha descê-lo. O grito final, Jesus expira, o véu do santuário se rasga em 2 partes de cima a baixo, dizendo, a partir da teologia narrativa de Marcos, que o templo já não significa mais nada. O centurião de fronte vê a morte de Jesus e sua forma de expirar. E ele diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Trata-se aqui de uma verdadeira profissão de fé. Então, o versículo 39 pode ser considerado uma profissão de fé, um momento culminante do Evangelho sobre a verdadeira filiação divina de Jesus. Jesus é proclamado Filho de Deus, de Adonai, por parte do centurião, um homem pagão. Este versículo evidencia a aproximação íntima do centurião, que percebe, como ninguém, em Jesus a verdadeira filiação divina. É no ato da morte de Jesus que o centurião realiza a profissão de fé fundamental para a cristologia do segundo evangelho, como também é conhecido o evangelho de Marcos. Nós percebemos no estudo do evangelho de Marcos que o termo Filho de Deus, huios toteu, huioteu, ele aparece em vários momentos, dentre os quais, no primeiro versículo do Evangelho de Marcos, Marcos 1, versículo 1, início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Também aparece no batismo: este é o meu Filho amado, no qual me comprazo. Em seguida, aparece no capítulo 5, depois de um exorcismo, durante um exorcismo, melhor dizendo, o demônio que diz que Jesus, o espírito maligno que diz que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. No capítulo 9 também, nós temos no versículo 7, no momento da transfiguração de Jesus na montanha, uma voz que vem da nuvem, e esta voz do Pai diz: este é o meu Filho amado, escutai-o. E por fim, neste momento, é um centurião, um homem
e um ateu, uma pessoa que não acreditava, um pagão, quem diz que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Em seguida, nós temos da falta de fé ou da não expressão religiosa do centurião, a expressão mais viva de fé das mulheres que testemunham o momento da morte de Jesus e em seguida o seu sepultamento. Eram Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago e Joseto, e Salomé. Os versículos 40 a 41 trazem verbos importantes. Olham, contemplam, serviam, seguiam. Há uma alusão de que elas estavam ao largo, de longe. O termo grego é o termo makroten. Ainda muitas outras que subiram com Jesus para Jerusalém, diz Marcos. Os verbos serviam, diaconem, e seguiam, acolutem, aparecem sempre no horizonte narrativo do Evangelho de Marcos. O verbo servir aparece na cena do capítulo 1 em Cafarnaum, no qual Jesus entra na casa de Pedro, de Simão, melhor dizendo, e cura sua sogra. E ela põe-se a servir os que lá estavam, inclusive a Jesus. Nós chegamos então agora ao sepulcro. A narrativa dos versículos 22 a 42, melhor dizendo, a 47, fazem alusão também à temporalidade. Era o dia da preparação da Parasceve, ou seja, a véspera do sábado, a sexta-feira, dia de preparar-se para o Shabat, que começava às 18 horas da sexta-feira, como é então entendido o calendário ou a semana judaica. José de Arimateia, membro do Sinédrio, que esperava o reino de Deus, pede a Pilatos de forma ousada o corpo de Jesus. Pilatos se admira da rápida morte de Jesus. O centurião informa que Jesus havia morrido e Pilatos cede o corpo. Arimateia compra um sudário, lençóis mortuários, desce o corpo, enrola-o e o põe no túmulo, talhado agora numa rocha. É rolada a pedra e o túmulo é fechado. Maria de Magdala e Maria, a mãe de Joseto, afirma Marcos, observavam o lugar onde puseram o corpo de Jesus. Novamente, as mulheres aqui aparecem no texto e elas aparecerão também no relato da ressurreição, e vocês verão isso na próxima aula desta série de aulas sobre o mistério da morte, da paixão, morte e ressurreição de Jesus no Evangelho de Marcos, que é o evangelho deste ano litúrgico. Chegamos então, neste momento, após a narratologia ou a análise da narrativa, trazendo os elementos da narrativa, agora nós chegamos à teologia da paixão e à solidariedade para com os crucificados de hoje. Ou seja, se nós estávamos lendo o texto e percebendo no texto suas riquezas, agora nós vamos fazer o que nós chamamos de teologia para a pastoral e para a vida, uma hermenêutica a partir então do texto bíblico, que ele sempre nos inspira a fazer teologia,
a celebrar teologia. Deste modo, poderíamos dizer que ler o relato da paixão de Jesus no Evangelho de Marcos, que vai do capítulo 14, 1 a 16, 8, constitui uma oportunidade para reler a paixão de tantos homens e mulheres que, assim como Jesus, hoje carregam a cruz. Mas nem sempre estes recebem de seus semelhantes, de seus fraternos, seus irmãos, a compaixão, a solidariedade e a esperança da ressurreição. Neste sentido, o Evangelho segundo Marcos é uma verdadeira narrativa de memória, a memória de Jesus, a memória sobre Jesus, daquilo que Jesus fez e falou, ou falou e fez. O Evangelho de Marcos, então, constitui uma recordação alegre da vida de Jesus em toda a sua plenitude. A vida mesma de Jesus, seus atos, suas palavras, uma vida digna de ser narrada, não obstante sua morte, será sempre recordada como experiência vital do Filho de Deus. Neste sentido, a vida de Jesus nos provoca, como memória, a descer os crucificados da cruz. Trata-se agora de pensarmos em uma hermenêutica latino-americana, ou seja, a partir do nosso lugar, do lugar em que nós nos situamos, que nós falamos, que nós temos fé e que nós celebramos a paixão, morte e ressurreição de Jesus, nós então percebemos que este horizonte está marcado por muito sofrimento. Poderíamos aqui recordar também dos nossos irmãos da África e de outros continentes cuja marca indelével, a marca que dá para se notar sempre, da injustiça, do pecado, da morte, estão muito presentes, salientes. Assim, a paixão de Jesus lida em consonância à realidade atual, sobremaneira a realidade da pandemia da Covid-19, isto é, uma realidade pandêmica que nos traz desesperanças, medos e nos deixa muitas vezes deprimidos e tristes, juntamente com os ecos que emanam da sociedade que clama por solidariedade e compaixão, se figura aos ecos provenientes da vida dos pobres, dos crucificados deste mundo. Abro aqui um parênteses. Este termo crucificados do mundo ou descer os crucificados da cruz é um termo muito querido por Inácio Ilha Curia, um grande jesuíta que estudou e que se aprofundou nos estudos do Evangelho e fez uma teologia a partir da hermenêutica latino-americana, pensando o sofrimento de Jesus e o sofrimento dos homens e mulheres de hoje. Um mundo marcado, evidente, por milhares e milhões de homens e mulheres que vivem sob o signo da violência e da morte, sob o signo da cruz. Esta perspectiva também nós podemos notar em alguns escritos, por exemplo, de Leonardo Boff. Descer então os crucificados da cruz é o nosso horizonte latino-americano de como nós podemos ler o Evangelho de Marcos e o que o Evangelho de Marcos nos afeta. Assim, a paixão de Jesus, compreendida como uma realidade desestabilizadora,
e inquietante, desperta o olhar cristão, a atenção à paixão e ao sofrimento de milhares e talvez bilhões de irmãos e irmãs, nossos irmãos. As paixões e os sofrimentos de Cristo e do mundo podem ser compreendidos como memórias intercambiáveis, experiências que se figuram e confluem, realidades que se comunicam. Se nós pensarmos bem, a pandemia da Covid-19 não afeta somente os que morrem e suas famílias, seus familiares, mas a todos nós, pelo simples fato de sermos humanos. A paixão de Jesus assim se refigura na vida dos pobres, dos crucificados deste mundo. Nesta perspectiva, por fim, é preciso perceber que o mundo ainda faz suas vítimas, crucificando-as em outros madeiros. O madeiro da violência, da impunidade, da corrupção, do negacionismo, a ciência e tantos recursos que nós temos, de políticas marcadas pela morte, ou seja, na qual a economia está acima da vida, por exemplo, a cruz da fome, da indiferença, da intolerância, do racismo, da homofobia, enfim, da completa desumanização, ou seja, da falta de empatia, de caridade. O sentido do sofrer de tantas pessoas, muitas vezes abandonadas em suas cruzes, conduz à memória passionis, a memória da paixão de Jesus, o Deus abandonado, o Filho de Deus na cruz. Na paixão de Jesus, percebe-se que o mundo ainda faz suas vítimas, crucificando-as. Nós não podemos cruzar os braços mediante tais situações. Seria negligência, omissão, pecados mortais. Por fim, o que nos resta é viver a compaixão. Que fazer para descer o povo crucificado da cruz? A resposta pode se amparar nos termos solidariedade, misericórdia, compaixão. Na atitude, por exemplo, de José de Arimateia, que em Marcos 15, 43, e também narrado por João 19, 38, o simples ato de pedir o corpo de Jesus não é tão simples assim. Arimateia, ele confronta a autoridade máxima, Pilatos. Assim, poderíamos dizer que Arimateia é ousado o suficiente para pedir o corpo do homem que jaz na cruz. Este homem, Jesus, é digno de ter um sepulcro. Ele desce o corpo de Jesus e presta à família de Jesus, sua mãe e aqueles que o seguiam, uma homenagem, acolhendo num sepulcro novo aquele que viveu e morreu por todos. Aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Assim diz Jesus em Marcos 10, 45. Jesus redime os homens e a atitude de José de Arimateia redime toda a atitude maléfica contra Jesus. É a solidariedade em meio à cena da morte. Mas nós poderíamos dizer que também as mulheres que após esta cena irão levar ungüentos para ungir Jesus no sepulcro, também são atitudes repletas de misericórdia, de
de solidariedade, amor, afeto e compaixão. Assim, somos convidados também a ungir os corpos sofridos de nossos irmãos, não mais simplesmente com óleo, mas com nossa atenção, com o nosso carinho, com a nossa ternura. Deste modo, nós também convidamos você a não perder a próxima aula no dia 24 de março sobre a ressurreição de Jesus com o professor Augusto. Eu me despeço neste momento agradecendo sua atenção, o seu carinho e desejando a você uma feliz Páscoa da ressurreição de Jesus, que é também a nossa ressurreição, e que nós possamos manter viva a força da esperança no ressuscitado. Shalom a todos.